Gente, boa noite para todos. Nós estamos na hora. Vamos abrindo aqui a nossa aula 16, né? E a gente está caminhando aqui para fechar o item 2. E aí a gente vai entrar no item 3, que é o item mais longo, que é o item que vai falar do que é que nós temos que fazer em nós para merecermos estar na regeneração, as mudanças, o conhecimento, todo esse processo que nós precisamos trabalhar em nós para a gente realmente ter uma condição mínima, né, para continuar no planeta Terra num processo de regeneração. Isso é importante. Na aula passada, só voltando rapidamente aqui, a gente falou um pouco sobre as questões lá de Jesus no livro Ave Luz e discutimos muito uma questão importante que ele fala sobre a questão do amor, da fecundação, das sementes, né, que estão na consciência, tudo isso que a gente já viu, inclusive, em outra passagem lá do Maria de Nazaré. E aí, o que eu queria, antes de começar a aula, é só reforçar essa passagem que ele fala aqui para nós, da paciência como o tempo. Então, ele fala, Jesus falando, aplique a paciência como o tempo. Ou seja, porque o tempo tem a paciência, ele vai seguindo, né? Mas também que nós temos que ter uma vigilância. E a gente pode perder a lavoura se a gente não agir com amor. E uma coisa importante que ficou colocado aqui, em que ele fala assim, que a única recompensa que os trabalhadores da seara de Jesus precisam pensar é em servir por amor, nada mais. Não com gratidão, não com pagamento qualquer que seja, e que as pessoas têm que agradecer, ou as pessoas têm que ficar felizes com o nosso trabalho, nada disso. É servir por amor. A grande recompensa dos trabalhadores de Jesus é servir por amor. Então, eu não queria perder essa conexão antes da gente começar na nossa aula e a gente fazer a nossa prece. Então, para a gente começar, eu queria saber se alguém quer fazer a prece para a gente começar. Maurício, se candidata aí? Tem tanta gente aí no palco, né? Que é difícil decidir, né? Vamos lá. Vamos sim. Hoje eu estou bastante preocupado e triste, não sei se vai sair uma oração, mas vamos lá. Então é bom para tirar a tristeza do coração. Querido Pai, mais uma noite nos encontramos, reunidos para mais uma aula, mais aprendizado. Pedimos autorização ao Senhor e a todos os nossos anjos da guarda, que ilumine, nos faça bastante compreensivo sobre todos os temas que vão ser explanados, para que a gente possa progredir e divulgar, difundir todos esses ensinamentos. Aos bons espíritos, pedimos também que colabore, ajude, traga tranquilidade, paz e saúde a todos os estudantes dessa sala e é para toda a sua família. Em nome do Senhor, agradeço e peço para que todos saiam daqui melhores do que quando chegou. Graças a Deus. Sim. Muito bom. Deixa eu, antes de começar, ver se chegou mais alguém aqui para a gente... tá, adicionando aqui. A Nicolete chegando aí, tá certo. Ok, então a gente vai, a Yolanda está aqui, mas ela não conectou, tudo bem? Já deu boa noite no chat. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai começar um assunto, sim, um assunto novo, e esse assunto é muito interessante para nós, porque ele é um assunto que ele agrega várias frentes de filosofias e de doutrina com a própria doutrina espírita. E isso vai acontecer quando a gente trabalhar no item 3. A gente vai ver que a gente vai falar de um assunto, e eu não vou trazer só a visão espírita, eu vou trazer a visão espírita, a visão de Jesus, a visão do André Luiz, a visão esotérica, a visão da filosofia. Por quê? Porque a cultura é aprendizado para nós temos que entender isso. Nós vamos ter a visão espírita percebendo que ela agrega quase tudo. Mas é importante a gente saber que várias frentes diferentes fecham num conceito mais forte. Isso é importante.
Mas antes da gente começar, eu queria definir alguns esquemas com vocês aqui. Esse processo que nós estamos fazendo através do StreamYard, ele tem uma limitação de poucas pessoas no palco. O que significa pessoas no palco? São as pessoas que nós estamos vendo aí, né? E que é no máximo 6. E para as pessoas irem para o palco, elas precisam ter a conexão de voz e de imagem. Se ela não tiver a conexão de voz e imagem, ela fica fora desse palco, mas ela fica conectada e ouvindo a aula e vendo a aula toda. A única questão é que se ela falar, a gente não escuta. Então, esse é um ponto, né? Mas não é impeditivo de que a pessoa escreva no chat ou que a gente defina um critério. Manda aqui no WhatsApp. Eu acabei de mandar mensagem para a Angélica e serve para todos, se precisarem. Quem não consegue ficar aqui presente, pode mandar no WhatsApp que eu leio e falo para vocês. Então, vamos definir o critério, então. Então, eu pensei em algumas opções. A primeira opção, a pessoa ela está ouvindo, ela tem uma dúvida. Ela pode escrever no chat, passar pelo WhatsApp, ou ela pode fazer aquilo que, inclusive, essa pessoa que nos trouxe algumas dúvidas fez, que eu achei muito interessante. Ela disse, olha, não, eu não vou escrever e não vou passar pelo WhatsApp agora. Eu primeiro vou ver a aula gravada. Isso é importante, porque ela revê a aula gravada e ela pode parar, ver de novo. Aí pode ser que muitas das dúvidas sejam tiradas só pelo fato dela rever aquilo que ela participou e que ela não tinha percebido, ou vice-versa. Ou até, vendo a aula gravada, ela pode perceber alguma coisa a mais que ela queria saber. Então, tem 1000 coisas de benefícios nisso. Então, se a pessoa não pode falar aqui e ela quer já mandar a dúvida para que a gente veja no WhatsApp, coloque a dúvida no mesmo dia a resposta, ou se ela prefere elaborar mais, olhar a aula e depois mandar, perfeito. Ela manda pelo WhatsApp no dia seguinte, 2 dias depois, 3, não importa. O que nós vamos fazer com essa dúvida? Eu e Grace vamos pegar a dúvida, nós vamos discutir, vamos verificar, né, como que é a posição doutrinária do Evangelho e tal, e vamos responder para a pessoa. Mas quando nós fizermos isso, nós vamos aqui na aula passar qual foi a dúvida, como se a pessoa estivesse colocando a dúvida dela aqui, e mostrar o que nós respondemos para a pessoa. Esse é um processo que gasta um pouquinho mais de tempo, mas não é ruim, é até interessante. Tá? Eu sempre falo, né, num curso, numa reunião, qualquer coisa, a dúvida de repente a dúvida de muitos outros. Exatamente. Sempre acrescenta, né? É verdade, é isso mesmo. Por isso que é importante a gente colocar a nossa dúvida, que com certeza, talvez outro esteja pensando a mesma coisa ou alertou, né? Particularmente hoje, até nesse questionamento que foi feito, eu até achei interessante eu me empenhar para responder, porque assim eu aprendi outras coisas. É isso mesmo. Primeiro vamos pôr as dúvidas, né? Sim. Depois a gente vai ver o que nós já temos de informação. Você quer colocar as dúvidas? Sim, a dúvida é o seguinte, foi a Yolanda que mandou. Ela colocou que sobre a questão do perdão, da ação e reação e perdão. Então, ela colocou o seguinte, que ela tinha dúvidas sobre que Jesus sempre perdoava, né? Então, e como é que fica essa questão da ação e reação? Tipo, se ele sempre perdoou, então, quer dizer, não vai ter uma reação sobre aquela ação que a pessoa fez? Então, se estiver errado, por favor, você me corrige, tá, Yolanda, que você deve estar ouvindo. Ela não consegue falar. Sim, não consegue falar, mas consegue mandar no WhatsApp. Isso, exatamente. Então, gente, veja só. Então, vamos lá por partes. Jesus sempre perdoava. Sim, lógico. Ele, inclusive, a questão muito do perdão é o seguinte, a gente só perdoa, se a gente foi de alguma forma ofendido, ou alguma coisa, né, que, por exemplo, se a Letícia me fez alguma coisa, ela me pede perdão, mas ela eu vou perdoá-la se eu me sentir de alguma forma ofendida, né?
Imagine Jesus, Deus não sente nunca ofendido, mas Jesus usava sempre a expressão, eu perdoo, né? Quando, inclusive, naquele caso bem clássico da Maria de Magdala, né? Magdala? Quando ela ia ser apedrejada, né? Aquele clássico, né? Que aí Jesus, quando teve aquela ação, que ela falou, atire a primeira pedra que está sem pecado, e todos se retiraram, e Jesus fala, ela pergunta, Senhor, o Senhor me perdoa? Ela falou assim, alguém te condenou? Aí ela falou, não, nem eu também. Te perdoo, vá, mas ele alertava sempre, vá e não peques mais. Eis aí a questão. Todas as vezes, inclusive nas curas que ele fazia as curas, né, de várias pessoas, às vezes leprosos, cegos, paralíticos, né? Todos esses espíritos já vieram mesmo de alguma forma conectados nessa história toda, queria ser curado por Jesus. Mas veja só, Jesus sempre, ele não chegava e falava assim, vou te curar, não. Ele sempre esperava a pessoa se referia a ele, né? E em busca da cura, ele sempre falava, o que queres que eu faça? Ele esperava um movimento de fé. Então, você vê que mesmo o cego está lá e pergunta, o que queres que eu faça? É até uma pergunta, né? Lógico que eu quero enxergar. Mas ele sempre perguntava para a pessoa, né? E sempre ele falava, a clássica palavra de Jesus, vai e não peques mais. Então, tinha essa condição. Para você receber, merecer aquela cura, você teria que mudar a sua condição de vida, né? Naquilo que você foi até ali, então, errou de alguma forma, né? Para merecer estar naquela situação. E nós, espíritas, temos essa vantagem, né, gente? Porque a gente sabe que muitas das nossas dores, dos nossos problemas, aquela questão que no Evangelho vem esclarecendo, né? As causas atuais dos sofrimentos são aquelas causas, se nós analisarmos, ainda nesta vida, a gente vai perceber que muitas das nossas dores, nós mesmos que causamos. De alguma forma, se a gente pensar assim, se eu tivesse tomado esse caminho e não esse, talvez eu não estivesse nessa situação difícil. Então, se nós formos extremamente honestos com a gente mesmo, muitas das nossas dores, a gente vai identificar que o causador dessas nossas dores não foi A, B, C, D, não foi pai, mãe, não foi marido, não foi amigo, não foi ninguém. Foi nós mesmos com as nossas escolhas erradas. É um ponto para ser analisado, né? E aí, mas vem aquelas questões que muitas vezes a gente fala, poxa, eu analisei tudo, eu fiz uma análise honesta, criteriosa da minha vida inteira e não consegui chegar a um acordo. Aonde foi que eu errei? Essa dor que eu sinto, esse problema que eu tenho, não tem explicação nessa vida. Nessa vida eu procurei acertar tudo, em relação, sobretudo, àquela dor que a gente está sentindo, aquelas lacunas que tem na vida. Aí veio o Espiritismo Consolador nos explicando, né, que, nossa, aquelas dores, muitas das nossas dores, se não tem uma causa nesta vida, certamente tem outra. Porque ninguém passa por nenhuma provação, ou expiação, que seja, sem ter um motivo. Ninguém é assim, vai sofrendo por sofrer. São duas as causas. Uma nós mesmos causamos, ou nessa vida, ou em outra. Né? Então, a questão da ação e reação e perdão, fazendo o link, né? Jesus sim perdoava. Mas isso não quer dizer, vamos imaginar uma coisa bem... que explica isso rapidamente. Se eu causei... Só um minuto, Gleice. Só vamos fechar os microfones aí, quem tiver com o microfone aberto, para não dar eco, porque na gravação o eco fica muito forte. Nicolete, acho que é o seu que está fechado. Só fechar. Então, gente,
o chefe aqui já falou que eu tenho que acelerar. Bem, então, veja só. Na questão, imagine uma situação. Se eu causei uma grande dor, um mal a alguém, tá? E mesmo que essa pessoa me perdoe, isso não quer dizer que eu estou livre, leve e solto, né? Quites com a situação. Não, nós somos perdoados, sim, inclusive nessa questão de Jesus, quando perdoava, sim, mas o quê? Mas, de alguma forma, nós vamos ter que reparar isso. A ação e reação, senão essa lei iria por água abaixo. Se toda ação tem uma reação, se você... e aí vem aquela coisa, tem duas coisas interessantes para a gente considerar. Duas coisas da misericórdia divina, que o bem é permanente, qualquer coisa. Um pensamentozinho aí que eu tiver agora em relação ao Nicolete, se for um bom pensamento, um desejo de paz, de harmonia, uma vibração boa para o Maurício, que ele falou hoje que está um pouquinho tristinho, isso vai ser anotado lá na minha flecha. Olha, naquele dia essa pessoa desejou sinceramente essa coisa de bom. Nunca se perde. Agora, o mal é impermanente. Quando nós fazemos alguma coisa, pode ser a coisa mais séria do mundo. Se nós fizermos, está lá registrado, matou, seja o que for, de pior. Mas à medida que a gente vai fazendo coisas boas na nossa vida, a gente vai eliminando. Então, é misericórdia divina. Então, eu estou falando isso por quê? Então, na questão da ação e reação, mesmo que eu tenha cometido algo muito sério, muito grave, vamos ter o perdão de Deus, de Jesus? Sim, não tenhamos dúvida. Mas, de alguma forma, eu vou ter que, uma hora, reparar isso. E não é reparar o seguinte, eu fiz uma coisa, eu dei um tiro na pessoa, aí vai vir uma outra pessoa me dar um tiro. Não é exatamente assim, senão isso nunca vai ter fim, né? Mas, de alguma forma, a vida, a própria vida vai cobrar a você daquela ação que você fez, e você vai ter oportunidade, muitas vezes, de reparar isso, nem é sofrendo exatamente a mesma dor, mas sim através de coisas boas que você faça, você vai eliminando esse mal, essa carga negativa, esse karma negativo que você tem a respeito. Deixa eu entrar nas outras dúvidas dela, então. Mas eu queria só no foco. Tem um foco da pergunta dela. O foco da pergunta dela é assim: se existe ação e reação, como é que Jesus podia perdoar os pecados? Pronto, esse é o foco. Como? Jesus pode perdoar pecado, e ação e reação vai para onde? Então, existem duas coisas que nós temos que considerar aqui rapidamente. Primeiro, nós não conhecemos o que se passa no nível espiritual e de conhecimento de causa de Jesus. Nós não conhecemos, mas que ele tinha poder, ele tinha. Mas ele não perdoaria alguém que não merecesse. Pronto, isso é uma condição. Significa o quê? Como a Grace falou no começo, né? Até achei que ela ia entrar nessa seara. No começo ela disse assim, olha, as pessoas que Jesus encontrou e que encontraram Jesus em toda a sua jornada, que ele curou e que ele disse está perdoado, são pessoas já acertadas no plano espiritual, não foi por acaso. Porque elas iriam encontrá-lo por várias razões. A primeira, porque elas mereciam receber a cura ou o perdão. E segundo, porque ele, como Messias, pelas profecias antes, mostrava que ele tinha que fazer determinadas ações para que ele fosse reconhecido como Messias. E uma delas era curar as pessoas e até perdoar, que é uma coisa de um nível muito elevado. Então, esse é um ponto central que eu entendo da dúvida da Yolanda, mas ela tem mais algumas dúvidas que são interessantes. Uma outra, ela falou dos evangelhos apócrifos, tá? Então, ela falou, mas nós estamos fazendo um curso de transição, tem as explicações e tal, mas e com relação aos evangelhos apócrifos? Nós devemos estudar, nós devemos verificar o que tem lá, qual que é, tipo assim, qual a veracidade disso, né? Então, rapidamente, evangelhos apócrifos são evangelhos definidos como apócrifos por uma instituição religiosa. No caso, a católica, que é a religião antiga que criou os evangelhos e que não usou nesses 4 evangelhos, ou nesse Novo Testamento, vamos dizer assim, não usou determinados
escritos de outros, como Tomé, como Tiago, e uma série de outros. Próprio Maria tinha também o Evangelho. Qual o problema de ler? Nenhum problema, mas tem que entender que toda a doutrina espírita está calcada nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Então a gente pode ler, como eu respondi, olha, qualquer curiosidade é bem-vinda para a gente expandir o nosso conhecimento. Mas aí vem a outra pergunta, mas e com relação à transição planetária? Eu respondi o seguinte, olha, tudo que nós espíritas precisamos saber da transição planetária a nível de fatos está na própria doutrina, porque é a doutrina que fala desses processos de transição e que o mundo espiritual nos traz quantidades imensas de informação. Tem vários livros. E nós falamos disso, principalmente, dos pontos mais importantes, na aula 4, mais do meio para o final, porque ali a gente fala de quê? Do sermão profético de Jesus. Então, Jesus tem 7 passos de sermão profético que ele vai mostrando nos fins dos tempos, mas não é fim dos tempos, porque fim dos tempos é uma tradução errada, é final de processo. No final do processo, ou seja, que nós estamos vivendo aqui de transição, acontecerão várias coisas. Mas não chegou ao fim. Mas isso. E tem um momento que ele fala, aí sim chegou a transição de fato ao processo. Então, está lá na 4. Quando você vai para a aula 5, está toda uma explicação da doutrina espírita, na Gênesis, no livro dos Espíritos, no Evangelho, lá eu coloco o capítulo, tudo bonitinho, do processo de transição, os quesitos, os requisitos, quem vai, quem não vai, por que vai, por que não vai, quem está vindo para ajudar. Então, eu entendo que o que a Grace colocou, o que eu coloquei aqui, a gente, de uma certa forma, respondeu as questões da Yolanda. Se por acaso ficou alguma coisa ainda em dúvida, e como ela não vai conseguir falar que a conexão tem problema, ela vai nos escrever depois, vai mandar pelo WhatsApp, pode mandar depois, não precisa ser hoje, né? Manda depois, porque a gente vai pesquisar com carinho para dar a informação certinha. Tá? Mas assim, eu passei para ela um vídeo sobre evangelhos apócrifos, bem resumido, uma coisa bem simples. Mas a gente manda para o grupo. A Grace acho que eu mandei para a Grace. Eu encaminho. A Grace encaminha. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é assim, a gente tem que combinar uma coisa. Eu vou repetir porque tem gente que chegou depois. As pessoas que a gente consegue subir para o palco, então hoje nós conseguimos subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo aqui, 2, né? São pessoas que escutam, veem, podem falar e podem ser vistas. As pessoas que estão fora do palco, que estão lá embaixo, vamos ver aqui agora, ó, quem que nós temos aqui? Ó? A Yolanda que não está conectando ali, a Luciana, a Vera. Então, essas pessoas, elas estão escutando o que nós estamos falando, estão vendo o que nós estamos falando, mas elas, se falarem, nós não vamos ouvir, nós temos que subir para o palco. Quais as alternativas? Vamos imaginar que uma pessoa está lá embaixo e ela tem uma dúvida e ela queria entender isso, não quer esperar, quer falar da dúvida, quer falar da posição dela. Ok, ela manda um WhatsApp, a Grace está conectada aqui no WhatsApp. A Grace está no WhatsApp, o que ela faz? Olha, eu tenho uma dúvida. Aí, por exemplo, vamos imaginar que a Vera fala, eu quero falar uma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma pessoa dessa que está do palco, descer e subir com ela. Ela fala, e aí, se a pessoa que está fora do palco não tem nada para falar, fica também, não tem problema. Dá para fazer esse intercâmbio? Dá tranquilo. Dá tranquilo. É como se você estivesse numa plateia, e nessa plateia tem poucos microfones disponíveis. Fala assim, fulano, você está aí no microfone, você quer falar alguma coisa? Não, então dá licença que a outra pessoa vai falar. É mais ou menos assim. E a outra condição que eu achei bastante interessante é a pessoa ter uma dúvida, anotar a dúvida para não perder, ver a aula gravada de novo, ver se continua com dúvida e passar um WhatsApp, e aí a gente faz o que a gente fez aqui agora. Né? Aí a Laninha tinha dúvida, nós tentamos captar as dúvidas e tentamos colocar as respostas que nós precisávamos colocar com relação a isso. Então, são essas questões, e aí a pergunta é, alguém tem alguma dúvida ou alguma colocação sobre isso? Quem está no palco? Por favor. Senão, eu vou perguntar se quem está fora do palco pode mandar um ok pelo chat. Olha, eu tenho dúvida. Né? Ou pelo chat a gente vê na hora. Ou pelo WhatsApp. A gente está olhando aqui, a Grace está olhando o WhatsApp direto e o chat a gente está vendo. Então, a pergunta é, quem está no palco?
Tem alguma dúvida, alguma colocação sobre isso que nós falamos, das dúvidas, das perguntas da Yolanda e ou do processo? Letícia? Abre o microfone e pode falar. Comigo tudo certo, muito obrigada. Agora, eu gostaria de ver o vídeo que você passou para Yolanda sobre os evangelistas. A Gleice acabou de encaminhar para todo mundo. No grupo, tá? da transição planetária. Tá bom. É que eu estou vendo no celular, então eu não vou ver isso agora. Depois você vê, mas muito obrigada. Eu vou ver depois, então. 20 minutos. Obrigada. Então, alguém mais? Aí eu vou para o pessoal que está fora do palco. Ok, a Laninha acabou de dizer que está ok, anotou e vai rever aulas 4 e 5. Beleza, então, por enquanto está ok. Nós temos fora do palco a Luciana. Deixa eu ver aqui. A Vera está no palco. Vera, está ouvindo aí? Porque aqui está constando que você está no palco. Bom, não sei. Deixa eu ver aqui. Vera, Luciana. Deixa eu retirar você um pouquinho, Letícia, e vou colocar a Vera aqui. Parece que tem alguma questão. Fique à vontade, Joela, fique à vontade. Só um minutinho, tá? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu tirar aqui. Não, a Vera está transmitindo só com áudio. Não, entrou. Vera, você que está fora do palco, você tem dúvida, pergunta, ficou alguma coisa que não ficou clara? Microfone. Não cabe em 6? Não sei por que não. Não, tá tudo certinho, Ruela. Eu perdi o início, melhor eu assistir depois para ver se ficou alguma coisa. Ótimo. Tá, então vou tirar você um minutinho e colocar a Luciana só para ver, tá? Vamos ver aqui. Luciana, tá ouvindo? Oi, boa noite, estou ouvindo sim. Tá, você está sem imagem, mas você está ouvindo e eu estou te ouvindo. Você tem dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Não tenho nada por enquanto, não. Um beijo, Lu. Beijo. Tá bom. Então, nós vamos voltar aqui a Letícia. Ok, e vamos continuar, tá? Então, a Yolanda, assim, tá ok por enquanto, ela vai rever a aula 4 e 5. Se persistir alguma dúvida, ela volta a falar com a gente, ok? Então, vamos seguir um pouco, gente? Vamos lá. Deixa eu adicionar agora. Quando eu adicionar o palco, o material, parece que ele vai... Remova alguém. Vou ter que remover alguém aqui. Tá? Não tem jeito. Muito ruim, né? Muita gente. É isso mesmo. Quem foi? Me remove. Fique à vontade de me remover, ela. Pode ficar, eu estou acostumado a hora que você quiser falar, você sabe, né? Sei sim. Pode ficar à vontade. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho que adicionar o palco, o material, senão não consegue, a gente não consegue. Então, vamos lá. Aula 16. Olha, já foi meia hora de aula na introdução, mas é muito bom isso. É aula? Não, eu achei muito bom essa dinâmica, viu, gente? Muito bom, porque a gente está enganando o recurso, que não é o maior. Inclusive, eu confesso a vocês que a questão desses evangelhos apócrifos, eu tinha algumas dúvidas. Então, está vendo, através de uma pergunta, eu fui pesquisar e sanei minhas dúvidas. Isso aí. Então, quer dizer, uma pessoa pergunta, ela puxa a dúvida de várias pessoas, né? É isso mesmo. Gente, vamos lá. Vamos seguir, então. Aula 16, curso de Regeneração Planetária. Nós vamos entrar num tema muito importante aqui, que fala de civilização. A palavra civilização é usada de uma forma de senso comum, às vezes como uma civilização europeia, civilização americana, civilização dos índios tais, é usada assim. Mas isso é o senso comum. A palavra civilização, ela tem na sua origem civilidade. E aí você pode traduzir isso por uma certa humanidade, uma coisa maior. Então a gente usa a palavra civilização, mesmo no movimento espírita, em alguma situação, não é muito usado, mas nos livros que a gente pesquisa, a gente encontra, que ele predispõe uma necessidade de ter alguns tipos de características para ser uma civilização. O que nós temos é uma sociedade. No nosso planeta, nós temos sociedades. Sociedades do Estado, sociedades da cidade, sociedades.
Civilização não existe ainda no nosso planeta, e nem poderia. Expiação e provas não tem civilização, né? Tem sociedades. Tá bom. Mas como é que... Pode falar. Já existiram e sumiram, desapareceram. Não, no passado nós tivemos civilização egípcia, a própria Roma foi uma civilização por um bom tempo, Toltecas. né? Toltecas, né? Então teve, mas a gente está falando no momento contemporâneo, na modernidade não tem. Muito bem. Para você ser uma civilização, tem requisitos. E é muito interessante, porque quando você fala de um mundo evoluído, a nível científico, a nível material, existe também requisito, existe características. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um cientista, acho que do século XIX, 1800 ou 1780, alguma coisa assim, Kardashev, o nome dele, sobrenome. Ele criou uma tabela de Kardashev. O que ele diz? Que você define se um mundo, um planeta é evoluído, dependendo do tipo como ele se encaixa na tabela de Kardashev. E o que a tabela faz? Ela diz assim, um planeta é mais ou menos evoluído dependendo de como ele explora a energia existente. Então ele fala assim, se um planeta sabe explorar a energia do planeta em que vive, ele é um tipo 0, está no começo da escala. Se você pegar o planeta Terra, você vai ver que a gente não explora toda a energia que nós temos. Apesar da gente consumir mais do que podia, mas tem coisas que a gente não explora. Por exemplo, as ondas do mar geram uma energia enorme. A gente não sabe usar isso direito. A gente está sofrendo com a energia solar, então a gente ainda não está. E aí ele vai subindo na escala. Aí depois você explora o planeta, você explora o sistema solar, nível 1, nível 2, você explora a energia da galáxia, olha só. E vai indo, e a coisa vai tomando uma dimensão assim de meio fantasiosa, mas é cientista pensando nisso, né? E assim também, a nível não científico, a nível não material, mas a nível mais espiritual, a nível mais de relação social, de relações humanas, de relação espiritual, a convivência humana, ela também tem um critério para definir se você tem uma civilização ali ou se é só uma sociedade. Porque às vezes nem sociedade é. Se você pensar em termos pré-históricos, não era uma sociedade, eram agrupamentos muito precários e às vezes nem tinha agrupamentos. Então vamos começar com a civilização, vamos entender um pouquinho. Muito bem. As bases da civilização. Nós vamos entender que uma civilização, ela trabalha sobre 4 bases, ou seja, essas bases têm que estar desenvolvidas ou em desenvolvimento para formar uma civilização. Quais são as bases? Vamos ver. A ciência. A ciência é fundamental para formar uma civilização e quanto mais evoluída a ciência, maior poderá ser a chance de você ter uma civilização. Mas só a ciência não resolve. Porque se você pensar em Atlântida, né, que a filosofia esotérica fala, ela foi uma civilização, mas muito tecnológica. Então teve algum momento que se destruiu. Por quê? Porque a ciência subiu, a tecnologia subiu demais, esqueceu de outras coisas. Então, nós estamos falando que existem 4 bases: a ciência, a política, a religião e as artes. Esses 4 pilares formam os pilares de uma civilização quando esses pilares estão indo em direção à cúspide, que é aqui. Ou seja, todos estão caminhando para se unir lá em cima, vai subindo aos poucos, está formando uma civilização. Aqui é o cume, é o ponto, é o ápice de uma civilização, né? Já é um nível espiritual muito grande. E eles dizem que para você fazer com que essas coisas migrem, você precisa da filosofia. Por quê? Porque a filosofia no aspecto espiritual é amor à sabedoria. Ora, ciência, se você ama a sabedoria, você vai fazer ela progredir. A política também, a religião também e as artes também. Aí você olha para isso e fala, ok, então vamos ver. Civilização é um complexo conceito da antropologia e história. Numa perspectiva evolucionista, é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana, entendeu? Sociedade virou uma civilização. E é o estágio mais avançado que pode atingir. Caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo mediante construção de cidades, daí derivar do latim civita, que designa cidade ou civile, o seu habitante, né? Mas o que leva a base da pirâmide para a unidade? Então está aqui.
Então, nós precisamos entender assim, bom, se nós não somos civilização, e se no mundo que nós vivemos, de expiação e prova, não tem ainda civilização em lugar algum, porque pode ser a civilização toda no planeta, ou de um país, ou de um estado que conseguiu formar uma civilização, ou pelo menos está caminhando a passos largos para ser uma civilização. Então, nós precisamos entender, tá bom, mas o que é a política hoje e o que é a política numa civilização? O que é a religião hoje e a religião numa civilização? E vice-versa, as artes, a ciência. Quando a gente olha cada um, vamos entender por que a gente não é civilização. Porque a gente está no fundo do fundo ali com tudo isso que está vendo aí. E parece que esse momento em que estamos vivendo aqui no planeta, todos esses itens, com uma pequena exceção, muito pequena para a ciência, eles estão no fundo do fundo. Eles estão abaixo da base. Né? E vamos entender por quê? Vamos pensar na religião. Ok? O que se tornou a religião, principalmente nos meios que nós estamos vivendo? Uma mercadoria, um mercantilismo, uma maneira de ganhar dinheiro, uma maneira de poder, uma maneira de mentir. Porque a religião, ela sempre trabalhou com a mentira. Né? Sempre trabalhou com a mentira. Se vocês pensarem em qualquer religião aí do passado moderno, né? Vamos pensar, até antes de Jesus, os próprios fariseus e tudo aquilo, né? Tudo em prol de poder e de dinheiro. Então tinha que ter a mentira. Sem a mentira, não funciona. Depois vem o cristianismo, nos 3 primeiros séculos, não tinha dinheiro, não tinha poder, então tinha verdade. Depois que se instituiu a religião católica como uma religião do Estado, aí veio a mentira. Aí começa todo um processo de enganação. E a história é muito longa para a gente contar isso, as cruzadas, as inquisições, né, o Santo Índex, o Índex, né, e as fés, as mortes nas fogueiras, 1000 coisas que eram feitas a nível de mentira para impor às pessoas o quê? Impor situações que beneficiassem poder e dinheiro para alguns. Acho que quem conhece um pouco da história das religiões sabe disso. Né? Eu não preciso entrar muito em detalhe para a gente entender. Quando você pensa hoje, parece que a coisa está pior. Né? Você pode dizer, não, mas não tem inquisição, não tem fogueira. Não, mas a mentira piorou, virou uma coisa escancarada. As pessoas fazem as coisas assim abertamente, todo mundo percebe que é mentira, mas a impressão que dá é que as pessoas... Olha, eu vou dar uma opinião. Aqui é uma opinião minha, tá? A impressão que dá é que depois que nós entramos no mundo digital, as pessoas começaram a aceitar a ilusão e a mentira com muita facilidade. Muito fácil. Porque o mundo digital, ele tem muita ilusão e muita mentira. A gente sabe disso. Né? A fotinha, ajeita a foto aí, põe uma coisinha diferente, faz ficar mais bonito. Todas essas coisas. A gente sabe como que funciona. Hoje eu vi uma propaganda da venda de um apartamento, você olha e fala, isso é o paraíso. Quando você vai ver, apartamento de 75 metros quadrados, tudo bem, dá para morar bem? Dá. Mas aquilo deve custar uma fortuna e é uma coisa pequena. Mas a foto mostra, parece uma mansão. Então, assim, a internet, ela propicia a ilusão. A gente sabe disso. Ela propicia uma ilusão e isso traz dinheiro. Então, isso não vai acabar. Vai acabar o dia que as pessoas começarem a se conscientizar. Então, com a internet, a gente está vendo que é possível ter igrejas só virtuais. Tem muita gente que é pastor, é não sei o quê, mas não tem igreja, é virtual. É como se tivesse. Isso tem um monte de gente por aí. Então, o que acontece? A religião está se prestando a fazer o inverso daquilo que ela deveria fazer. Porque depois nós vamos ver o que é uma religião que leva você a uma civilização. E não é nenhuma das religiões que nós temos hoje. Infelizmente, não é. Elas realmente estão corrompidas. A gente tem no Espiritismo uma certa, vamos falar assim, uma certa deferência com o Espiritismo que eu faço, por ele não ter muita hierarquia. Muita, alguma tem. Né? Mas existem situações críticas no Espiritismo de ideologias políticas, que é muito complicado. Isso é muito difícil. Então,
as religiões, em geral, estão fazendo aquilo para que não vieram. Não deveria ser. Então, está fora do contexto. Se você pensar nas artes, as artes hoje em dia, como é que se chamado? É arte moderna. Não é? Não tem nada de arte. É uma confusão danada. Se você vai no Museu de Arte Moderna, você vê cada coisa que você não acredita. A pessoa faz um negócio tudo torto, virou uma arte moderna. O cara pinta um quadro. Esses dias eu vi uma reportagem de um elefante que pinta quadro. O elefante. Para pensar. E vende caro o quadro. Tem coisa de louco, de arte. As pessoas posam nuas, é arte. Então, assim, a coisa deturpou. Você perdeu aquele conceito de arte, que é o conceito de civilização, que nós vamos ver tudo depois. Primeiro nós estamos vendo aqui. E a ciência? De todas, vou falar da política. Né? Quando eu falei, vou falar da política, todo mundo já sabe, pelo amor de Deus, né? Então, o que a política hoje é? A política está se juntando à religião e vice-versa, e a política é um processo de poder, de mentira. Sempre a mentira tem que estar envolvida, porque se não tiver mentira, você não consegue o poder sem esforço. Para você ter um poder, você tem que ter o poder de verdade. Então, a mentira graça nos processos religiosos, na política e na própria arte. Porque é uma mentira que o cara está fazendo arte, mas ele, por alguma razão, faz uma propaganda e a pessoa vai se dar bem. Né? Então, a política é quase desnecessário falar, porque é uma coisa que está no sangue, as pessoas estão vendo o que está acontecendo aí, dá vontade de chorar. O que tem na política hoje é o que se chama política partidária, ideologia. Mas isso é exatamente o que não é a política. Quer dizer, olha, eu falei da religião, falei da arte, agora eu estou falando, a política faz aquilo que realmente para que ela não veio. E o mais incrível é que um dia desse eu vi uma palestra de um orador muito respeitado, e tinha três, um falou assim, não, porque a política que a gente tem no mundo hoje não é política, e falou exatamente isso, porque a política partidária, não sei o quê. E o outro, que era um orador muito, muito conceituado, falou, não, mas é importante a política partidária. Eu falei, nossa, o que é isso? Quer dizer, é uma situação muito difícil, porque vai corrompendo todo mundo, vai comendo a capacidade de discernimento, de senso crítico das pessoas. E a ciência? A ciência, ela ainda tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo da ciência, mesmo a nossa ciência? É que ela refuta a si mesma. Nenhuma outra faz isso. O que é refutar a si mesma? É que ela busca a negação daquilo que ela está fazendo para comprovar que aquilo é verdadeiro. Então, ela está sempre correndo atrás de passar por métodos muito fortes aquilo que ela propaga como científico. Mas qual é o grave problema da ciência? É que ela se isolou. Ela não aceita. Por exemplo, nada que seja espiritual, nada que seja religioso. Então, a ciência ela fica cuidando de quê? Só da coisa física, que é testado, né? Que é empírico, é testado. Então, se não for isso, não é da ciência. Você tem dentro vamos dizer assim, não dentro da ciência propriamente dito, mas você tem nos arredores da ciência pessoas que são espiritualistas que tentam colocar algumas coisas, às vezes conseguem, mas a ciência pura mesmo, aquela ciência defendida pelos cientistas materialistas, né, que é o que está valendo ainda, ela está totalmente contrária a qualquer questão com relação à espiritualidade, e inclusive nós vamos falar muito disso quando a gente entrar no item 3, porque a gente vai falar de cérebro, vai falar de consciência, vai falar de corpo físico, vai falar de espírito, então a gente vai entender essas questões. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a entender, então, cada um. O que significa cada um desses no mundo em civilização ou já civilizado? A religião. A via da religião é uma forma efetiva de união do homem consigo mesmo, com os outros homens e com Deus. Isso chama atenção, isso veio da filosofia, não veio da religião, hein? Isso chama atenção para quê quando a gente lê isso aí? Qual a palavra que vem, ou qual a frase que vem à nossa mente? Quem estiver fora do palco quiser colocar, manda aqui, ó. A Grace está conectada. Vamos lá. Quando a gente lê um texto, a gente precisa olhar as palavras e o que está no centro da palavra. Então, está dizendo, a vida da religião é uma forma efetiva. Então, está dizendo, é uma forma da união. De quem? Do si. União do homem consigo mesmo, do si.
com os outros homens, do próximo, e com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fechou? É isso. Percebe que da filosofia sai uma informação em que Jesus já falou que esse é o caminho, essa é a lei. Olha como que é interessante. Isso que está escrito aqui não veio da religião, não veio do Evangelho de Jesus, isso veio de um centro de pessoas que estudam filosofia espiritualista. Mas eles chegaram a uma conclusão que não podia ser diferente da conclusão de Jesus, porque Jesus é um espírito sábio, evoluído demais, né? É um espírito de um nível crístico. Então, para ele falar que aquilo é a lei, dificilmente outra doutrina ou filosofia do planeta vai contradizer aquilo quando for muito séria. Então, isso aqui me chamou a atenção na escola filosófica que eu estudava, que eu dei uma parada, porque é exatamente isso que está na mensagem de Jesus. Isso é a via da religião. Se a religião não fizer isso, não promover o conhecimento de si mesmo, a união do homem com ele mesmo, com o próximo e com Deus, ela não. Todo o resto é acessório. Esse é o ponto central que uma religião tem que fazer. Isso é uma religião de civilização. Vamos para a arte. E, de novo, quem quiser perguntar, tiver dúvida, manda no WhatsApp aqui, eu falo aí, tudo bem. Arte. A via da arte não se fundamenta só nas emoções vulgares e nos sentimentos, mas deve desenvolver a intuição dos arquétipos, das ideias, primeira que na sua perfeição inclui, logicamente, a beleza transcendente. Opa! Quando você fala de arte, olha só o que ele está falando. Ele não está falando de emoção vulgar ou sentimentos. Ele não está dizendo que a emoção é ruim e que o sentimento é ruim, mas ele está dizendo que a arte é muito maior do que isso. Então não é assim, olha, fez um quadro aqui, olha a emoção que isso tem. Não, não é isso. Isso ele não considera arte. Para uma civilização, a arte é muito maior. A arte está envolvida com os arquétipos divinos, bondade, justiça, fraternidade, amor. E eles incluem uma coisa que se chama belo. O belo é a beleza transcendente. Ah, você pintou um quadro de uma pessoa, que linda essa pessoa. Não, mas não é isso. O que transmite aquela beleza? Né? Transmite algo belo. Você pega a Pietà, não é? Sim. Que a Grace viu lá do... Michelangelo? Não, não é do Michelangelo, não, Pietà. Não. É do Michelangelo. Bom, a Pietà, e ela falou, quando ela vê aquilo, ela sente uma energia, uma coisa muito maravilhosa, muito emocionante. Que é aquilo? Aquilo é arte. Aí você vê um quadro que não tem sentido nenhum, todo mundo fica babando, você fica tentando entender por que não tem sentido, o que é arte. Não, aquilo aqui é um comércio, é algo que teve um valor enorme por alguma razão. Então essa é a diferença. A arte, ela traz o belo, uma beleza transcendente, que é o belo. E não está necessariamente ligado a emoções vulgares. Não, não, de jeito nenhum. Né? E a ciência? A via da ciência deveria eliminar, por princípio, todos os tabus. Esse é o problema maior da ciência. Dogmas típicos das modas temporais. E não negar rotundamente aquilo que não se sabe ou que não se pode comprovar. Em vez disso, haveria que experimentar com um espírito aberto, evitando as caças às bruxas da Idade Média, quando algum cientista vislumbra as fronteiras. Olha só. Primeiro ele está dizendo assim, olha, sempre foram caçados cientistas que falavam alguma coisa contrária à igreja. Todo mundo sabe disso. Pelos dogmas da igreja, os cientistas reclamavam. Teve um momento que o pêndulo, ele vai e volta. Né? O pêndulo mudou, o dogma ficou com a ciência. Que agora também nós não queremos saber nada de que seja espiritual, nada que seja que não seja comprovado cientificamente. Bom, mas aí então você está falando só da parte física. Então, se você está falando da parte física, quando você analisa o homem, você não pode cair na besteira de achar que tudo que tem no homem vem da parte física, como a consciência, que vem do cérebro. Como é isso? Né? E a gente vai ver isso. Então, a ciência, o grande problema da ciência é o fechamento da ciência só na parte de baixo, no físico. Enquanto ela não subir e abrir espaço, ela não é uma ciência de civilização. E a política?
A política, a via da política é a ciência e a arte plasmando um novo patamar. Então, a política vai se envolver com tudo. Então, a ciência e a arte estão plasmando um novo patamar, onde o Estado passa a ser orgânico, trabalhando incessantemente com o ser humano, onde não se contente apenas com uma sociedade, mas algo maior, onde as potencialidades sejam harmonicamente desenvolvidas. Quando você fala de política, para você ter uma política de civilização, o primeiro passo, olha aí, olha que coisa básica. Quem lidera tem que ser o sábio. Acabou. Acabou, sábio. Tem que ser alguém de um nível espiritual maior. Quando você pensa numa civilização como a civilização egípcia, quem que dominava ali o Egito? O faraó. Não estou dizendo todos, tem um momento de civilização egípcia, depois não tem mais. Mas os faraós do momento de civilização eram seres que tinham conexão direta, uma mediunidade que for, com o plano espiritual. E todos eram envolvidos naquilo. Então, você tinha uma civilização. Então, quando você está falando de política, você precisa ter o que a gente chama de ente político. Ou seja, aquele ser que coordena, que comanda todo o processo, de um nível muito elevado, e que ele faz com que as coisas funcionem em outro nível. Não tem partidarismo, não existe isso. Eu vou dizer para vocês até que dentro da estrutura do Platão, que fala muito sobre política, ele define vários níveis de maneiras de organização do Estado, e ele vai mostrando que isso aqui não. E vou falar, a democracia não é o melhor, é um dos 4 que estão na base dos piores. Por quê? Mas como assim? Ainda é uma coisa necessária nesse mundo, porque não tem nada melhor ainda, porque o mundo não merece nada melhor. Mas se você pensar na democracia da forma prática, você pode fazer um exemplo assim. Imagine que nós estamos aqui reunidos agora. Vocês aí, a gente aqui, todo mundo reunido. Aí a gente fala assim, olha, nós estamos com um problema aqui na nossa empresa. E é um problema no computador e precisa de resolver isso. Então vamos ser democráticos. Vamos votar quem vai resolver o problema. Aí tem alguém que todo mundo gosta, vota nela. Só que ela não entende nada daquilo. Isso acontece de fato na democracia. Muitas pessoas são eleitas por questões emocionais, mas a pessoa não entende nada, vai fazer um monte de besteira, vai fazer um monte de atrapalhada. A democracia tem esse lado ruim. Muito difícil, né? Muito difícil. E um dia isso vai mudar? Claro que vai mudar. Vão ter outros modelos mais avançados, porque nós vamos merecer. Hoje nós não merecemos. Então a nossa política é uma política de partidarismo, de briga, de violência. A gente tem violência por causa de política. Então, gente, o que nós estamos mostrando aqui, deixa eu ver aqui, são os 4 requisitos para uma civilização e em que nível que eles viajam ali, em que níveis eles estão conceitualmente para ser uma civilização. E aí a gente pode ir um pouquinho mais e olhar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 793. Ideias principais. Civilização é o mesmo que progresso social, representado pela aquisição de elementos materiais, intelectuais e espirituais usufruídos pela sociedade. Percebe? Uma civilização não pode ser só a ciência, não pode ser só a parte intelectual. Tem que ter lado material, tem que ter desenvolvimento espiritual, em que a sociedade trabalha e usufrui daquilo. O Espiritismo faz distinção entre civilização parcial ou incompleta e civilização completa. Na verdade, uma civilização parcial ou incompleta é uma sociedade melhorada, né? A primeira, ou a civilização parcial, é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem, no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, uma sociedade necessário, que traz consigo o karma, o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, ou a sociedade se aperfeiçoa, e aqui a gente vai perceber que o nome civilização é usado em 2 níveis, né? Faz cessar algum dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral.
A civilização completa, agora vai falar da completa, é reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grande descoberta e invenções maravilhosas? Por que vos alojais e vos vestis melhor que os selvagens? Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Ó, livro dos Espíritos. Senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que só percorreram a primeira fase da civilização. O conhecimento é a base da civilização, precisa ter o conhecimento. Sem ele não há progresso civilizatório. Entretanto, é importante conhecer um pouco mais do assunto, tendo em vista a necessidade de se informar sobre a sua abrangência e aquisição. Para a doutrina espírita, o conhecimento resulta dos esforços individuais, favorecidos pela lei do progresso, pela aquisição de experiências vividas nas sucessivas reencarnações e nos estágios no plano espiritual, pois o ser humano foi criado para progredir, afastando-se do estado primitivo ou de natureza, ao longo da caminhada evolutiva. Ora, então, o que o Espiritismo está dizendo é assim, olha, uma base de civilização necessita de um progresso moral. E esse progresso moral se faz através das reencarnações, dos aprendizados, de tudo que o ser humano faz e do esforço que ele faz para progredir. Então, vocês percebem que tem um aspecto da filosofia que a gente puxou e tem um aspecto da doutrina espírita que a gente puxou para mostrar. Para você ter uma civilização, e aí nós estamos falando de um planeta feliz, talvez um planeta de regeneração bem lá no adiantado, depende de nós. Né? Não depende só de quem faz a política, quem faz a arte, quem faz a ciência, quem faz a religião. Depende de nós. Nós estamos envolvidos em tudo isso. Né? Muito bem. Deixa eu ver como é que estamos aqui de tempo. Ok. Eu queria dar uma paradinha antes da gente entrar aqui, para a gente ver se a gente tem dúvida, perguntas. Inclusive, essa parte que está aqui, vocês viram que tem uns vídeos que é importante vocês verem aqui, ó, educação e valores, o medo, mando, tudo bem. Vamos lá, vou sair daqui. Deixa eu sair daqui. E quem tiver lá embaixo que quiser perguntar, de novo eu vou falar. Deixa eu ver aqui. É só pedir que a gente sobe e desce, tá? Então, vamos lá, gente. Tem perguntas, tem dúvidas? Eu vou deixar assim, porque se aí alguém quiser... Não, mas não precisa, aí tudo bem. Aí é só falar que quer falar pelo WhatsApp ou pelo coisa aqui, a gente abre espaço. Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Está complicado? Tá... Fazendo um paralelo da base da pirâmide sobre religião, política, ciência e arte dos tempos contemporâneos, da época de Jesus, trazendo isso para nossa realidade, você vê isso como que nós tivemos um progresso ou regredimos quanto a, principalmente a parte moral e ética da coisa? Olha, se você olhar os 4 itens, em termos de ciência, teve um crescimento, porque não tem como não. Descobertas, invenções, tecnologia. Eu não gosto muito de falar só da ciência, mais tecnológico, porque a ciência é mais abrangente, né? Mas tudo bem. Mas se você pegar as artes, nós decaímos. A arte do passado era muito mais espiritualizada, muito mais voltada para a civilização. Hoje o negócio caiu assim, estrondoso, está no fundo do poço. Se você pensar na política, tinha alguns lugares, como a Grécia, como às vezes Roma, que a política era até um pouquinho melhor do que a de hoje, mas não muito também não. Mas tinha muitos interesses, muita corrupção também. Se você pensar na religião, eu diria assim, está igual, não mudou nada não. Eu diria que a gente está vivendo um processo muito difícil na religião, mas que naquela época também tinha. O cristianismo ele viveu 2, 3 séculos aí muito bem, mas depois também as religiões hierárquicas que foram criadas deturparam tudo, criaram medo nos povos, só medo, preconceito, tudo de mal a pior, mataram pessoas, fizeram coisas absurdas.
Nesse sentido, você pode pensar assim, mas agora não mata, sim, é verdade, por causa da lei. Porque tem lei, né? Lei que protege, porque se não tivesse, eu não sei se a coisa estaria muito melhor, não. Então, eu não acho. Por isso que eu sempre falo que a ciência, na pior das hipóteses, ficou um pouco melhor se nós considerarmos a ciência como algo do corpo, da matéria, do físico. Mas não é esse o propósito da ciência de civilização. Porque se você olhar a religião lá do passado, o que você tem? Tem os fariseus, as religiões politeístas, romanas e outras, mas a religião hebraica era uma coisa triste. Os fariseus exploravam todo mundo, tinha escravos, uma coisa lamentável, né? E hoje você tem uma coisa mais ou menos parecida nas religiões, de pessoas que exploram e tudo mais. Então a gente cresceu muito pouco. Olha, e como é que a gente prova que a gente cresceu muito pouco? É muito fácil. Quem lembra da nossa aula 5, até passei hoje aqui, final da aula 4 e 5 para entender, vocês vão lembrar qual é o ponto de corte para a gente ficar na regeneração. Quem lembra? Tem vários, são 7 pontos, mas tem um que é o ponto de corte mais importante. Quem que lembra aí? Pode falar assim, ué. Sim, quem não for tocado pelo bem. Pronto. Não tocado pelo bem. É simples, né? Olha, quem não for tocado pelo bem não vai para a regeneração. E aí a gente explica tudo lá o que significa isso. E quem são os tocados pelo bem? Aqueles que fazem o mal. E não querem ser tocados pelo bem. Não, se eu tiver oportunidade, eu faço de novo. Sim. Que influenciam outras pessoas ao mal. Então, essas pessoas não são tocadas. Exato. Você tem, bem, nos livros espíritas, que a gente olha aqui, do Checkmate na Sombra, principalmente, e até em alguns livros do Divaldo, que eles estão fazendo trabalhos no plano espiritual em lugares difíceis, trevosos, e que estão retirando de lá seres para ir já para o outro planeta, que não vão ficar aqui quando estão desencarnados, não vão encarnar aqui mais, já vão para o outro planeta, já estão tirando, né? E que uma grande maioria deixa bem claro, não, nós não queremos nada disso com vocês, não, nosso negócio é esse aqui. Então, assim, não tem sentido esses espíritos, já que eles não querem, poxa, vão para um lugar onde que é o adequado para eles. Então, assim, você pode ter exceções? Pode ter algumas exceções por alguma razão. Mas o ponto de corte é não tocados pelo bem. Se o ponto de corte é isto, vamos falar assim, né? Eu não vou dizer a palavra, mas não é correto dizer, mas é só isso para ficar na regeneração, significa que o nosso nível é muito atrasado. E sendo um nível muito atrasado, a própria espiritualidade reconhece isso, sabe disso, e já sabe que não adianta pôr um ponto de corte muito grande, senão não fica ninguém. E mais, com a vinda dos seres de outros planetas mais evoluídos e um monte de outras coisas que vão acontecendo, que a gente já falou disso em outras reuniões, mostra a misericórdia divina para aqueles não tocados pelo bem, mas que só tem isso e vai ficar na regeneração, que tem a oportunidade de ver coisas boas, de ver um mundo melhor, né? Então aí você deduz, Maurício, que a gente realmente vive num mundo bem ruim e que não está muito diferente de 2000 anos atrás, não. Não está mesmo. Você pode até falar assim, não, as leis melhoraram e protegem um pouco as pessoas. Um pouco. Porque tem muita coisa que acontece que a gente não sabe. De vez em quando a gente vê umas notícias que são assustadoras, como pessoas que são contratadas e são mantidas em cativeiro, são escravizados, crianças que são escravizadas em loja de confecção. Quantas coisas dessas vocês já ouviram? Quantas pessoas passam fome e troca a comida, né, pelo todo o seu esforço de trabalho? E, gente, isso existe direto. Se você pegar e começar a ver um pouquinho sobre um lugar chamado Bangladesh, você fica assustado de ver como as coisas são. É muito assustador. Fica mais assustador se eu ouvir falar de Burundi. Burundi. Não, aí é o subhumano do subhumano. Aí você fala, não, então esse planeta é um planeta muito inferior. E é. A gente veste uma roupinha, a gente põe um desodorante, fica cheirosinho, a gente lê evangelho, fica bonitinho, mas a gente não é essas coisas todas, não. Depende do bicho pegar para o nosso lado para ver o que acontece. Então, assim, a nossa mudança é mínima. É mínima. Né? Ainda vou dizer mais.
Na filosofia, eles dizem que, por uma questão de ciclo de evolução, nós estamos no processo que a gente foi lá no fundo, que está lá no fundo para subir, mas está no fundo. E está tão claro isso quando eu olho para a vida, olho as coisas, olho os noticiários, olho como as pessoas falam das coisas. As pessoas estão lutando judicialmente, politicamente, para ter o direito de mentir. Negócio, você fala, não, mas peraí, que isso? É louco, é louco. Não estou fazendo juízo de valor de ninguém, mas estou falando de fatos, que eu estou vendo e que me assusta. Então, assim, nós estamos num fosso, e a gente sabe que faz parte de um processo de transição, porque a quantidade de espírito que encarnou, que é de um nível muito inferior, e que está contaminando o nosso planeta, porque não estamos falando de milhões, gente, estamos falando de bilhões. São bilhões que está contaminando o planeta, as coisas estão se invertendo. As coisas estão se invertendo. E, normalmente, esses espíritos que são muito assim, eles se entram no mundo pela via da religião, por incrível que pareça. Por quê? Porque é o convencimento. É o convencimento. As pessoas são convencidas pela via da religião. É o medo. Né? Você tocou no ponto exato. Para subir para um mundo regenerado, tem que chegar no fundo do poço, né? Porque a gente falando sobre isso para pessoas leigas que não estudam o espiritismo, não estudam uma religião, eles ficam até difícil de acreditar de que, como a gente está vivendo nesse mundo tão cruel, tão de baixo nível, não pode estar subindo para um mundo regenerado. Explicar que todos esses espíritos desceram aqui para provar que dá para piorar, enquanto eles estiverem aqui, não existe uma evolução. Então, até o convencimento de que a gente está mudando, de transição, é difícil. Só com muita fé mesmo. Sim. A gente já falou aqui, eu acho, mas eu vou falar de novo, porque é uma coisa que é importante reforçar. Os livros espíritas, com relação à parte de transição, eles deixam bem claro assim. Inclusive, tem um do Jorge Larra muito bom, depois eu vou mandar a palestra dele para vocês. Ele diz assim, olha, no movimento de encarnação no planeta Terra, e aí não está falando de tempo de 1000 anos, está falando de sempre. Eles sempre mandaram alguns poucos espíritos das trevas, mas daquele lugar bem pegado, para encarnar, que é uma maneira de esse espírito criar um vínculo, ou tentar criar um vínculo, ou descarregar alguma coisa, ou seja, é um choque. Na reunião mediúnica, você já ouviu falar de choque anímico. Eu sempre falo assim, que esses encarnos é como se fosse um choque anímico de encarnação para aquele espírito, numa tentativa de ajudar. Mas sempre foram muitos poucos em muito tempo de espaço. Muito tempo de espaço. Nesse processo de transição, exatamente que nós estamos vivendo, há uns 20, 30 anos atrás, 40 anos que começou, e vai durar assim, um tempo, eles liberavam os montes. É tipo assim, agora mistura tudo e deixa a confusão que acontecia só no plano espiritual, nas trevas ou nos umbrais, acontecer lá na Terra. E para que isso? Maldade não. É o que eu sempre falo, é aferição. Oportunidades. Né? Isso, meu amor, aferição. É o que a Grace está falando, oportunidade para esses espíritos tomarem consciência, né? Retomarem a um caminho do bem, né? A misericórdia divina é ofertada a todos nós. É isso aí. E às vezes eles não têm nem assim uma condição de voltar para o caminho do bem. Mas o choque para esses espíritos que vêm cria uma condição de um reinício, ou até mesmo outro planeta um pouquinho menos pior. Então tem esse aspecto aí que é importante entender. Então, assim, essa quantidade de espíritos que chegam é muito grande, gente, não é pouca coisa. Eu estou falando de bilhões, porque não é só encarnado, ainda tem uns desencarnados que estão indo embora já, mas ainda ficou uma quantidade imensa por aí,
ainda complicando a vida. Então, a gente está vivendo, vamos dizer assim, num momento extremamente importante do planeta, num momento de evolução espiritual do mundo, assim, crucial. E nós estamos encarnados, que é mais complicado ainda, porque a gente tem que viver isso, mas também tem que viver a vida material, as necessidades, o corre-corre, tudo isso, e ser iludido também, e ser envolvido pelas ilusões. Olha quanta coisa acontece quando você está encarnado. Porque quando você não está, você está lá no nosso lar, você está no céu, está lá nas trevas, está no umbral, você já está onde tem que estar. Aqui está misturado, você não sabe. Né? Então você vai viver essas coisas. Alguém que não está no palco quer falar, quer comentar, quer perguntar, ou quem está no palco quer fazer isso, por favor. Ainda tem uns minutos ainda. Ô, Ruelas, você falando aí sobre esses espíritos, né, maus aí que vêm para a Terra, né, viver um momento aqui entre a gente, tocando nessa parte aí, seria o mesmo assim, por exemplo, que Jesus, né, ele veio integrar a gente aqui e de repente sai do meio assim, que talvez ele tivesse assim mais sutil, né, e vem viver esse momento, esse local assim, como se fosse uma densidade, né? Algo assim mais pesado. E de repente esses espíritos aí que são ruins, eles virem integrar também aqui, eles passariam por algo assim, de uma forma de ser um efeito contrário, né? Já que eles já são dessa malevolência, assim, ser tocados assim pelo amor, por algo assim, para converter um pouco eles, despertar, ter um despertar assim, para alterar alguma coisa neles, para eles poderem mudar, seria isso? Então, Nicolete, espíritos de um nível de Jesus, eu não vou nem falar de densidade, porque não tem corpo espiritual, o negócio é outro, não dá para explicar. Okay. Então não tem essas influências. Mas quando um espírito desse vem, a coisa que vem com ele é amor só, é muito amor. E ele vai disseminando esse amor em cima de todas as pessoas com que ele vai convivendo. Uhum. E com certeza, esse poder desse amor abrange e envolve as pessoas. Mas vai ter alguns que não. Tem alguns que não querem saber disso, que não querem mesmo, não tocado pelo bem. O bem não vai tocar, porque aquele espírito está muito atrasado. É um nível muito, muito atrasado. Quando você olha o planeta Terra, e se vocês lembrarem da nossa aula, não sei se é a 4 ou a 5, a gente fala que uma condição é a condição 7. É a condição daqueles assim, nem sei que vou, mas não vou. Eu quero ir, mas não quero ir. Sabe aquele 7 que não tem definição e que os mentores deixam de ficar no plano espiritual da Terra, espera todo o processo da transição acontecer, vem aqueles espíritos lá do planeta, né, que é mais evoluído, vem para cá, começa um processo, muitos aqui já desencarnaram, e aí começa o processo de melhoria do planeta. Uma mudança boa que dá, porque, imagina, são espíritos evoluídos que vêm para o nosso nível evoluído. E além de outros espíritos que reencarnam, missionários que estão reencarnando aí, desencarnados, vão encarnar quase todos esses missionários. Então você vai criar uma condição no planeta muito boa. Aí você vai lá nos caras do 7, nem sei que vou, nem sei que não vou, e pergunta para eles assim, tá vendo? É aquilo lá, vocês querem aquilo? Eu vou dizer para você, alguns sim, mas muitos não vão querer não. Não vão querer não, não, aquilo não, eu quero viver, eu quero bagunça. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum. Pessoas não buscarem coisas sérias, pessoas não buscarem coisas espiritualizadas, não estou dizendo que por isso a pessoa é melhor, é pior, mas quererem a confusão e a bagunça é muito comum aqui dos encarnados, imagina nos desencarnados. Então não se toca às vezes, entendeu? Não se toca às vezes. Vamos lá, gente, mais uns minutinhos aí. Vê se alguém está chamando aí. Deixa eu passar uma mensagem. Coela, teve uma passagem também que eu li num livro de Leon Denis, né? Sobre, teve uma passagem que eu li no livro de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Sim, é Leon Denis. Oi? É Leon Denis, é francês, é Denis.
Aham. Ele fala muito assim da união das religiões, né? Ter uma religião única e que a religião também assim ela se mesclar com a ciência e ser assim como se fosse uma coisa única, né? E nisso ter assim a evolução dos espíritos através disso, entende? Eu achei muito interessante que ele toca nesse assunto, porque parece que hoje, cada vez mais, isso se divide, né? Criam-se outras religiões, outras doutrinas tal, e tem até um dizer aí que é antigo que eu já escutei, que achei muito interessante, que fala sobre onde se fecha um bar, abre uma igreja. É mais ou menos isso até. Você vê aí cada coisa aí por aí, cara, que é impressionante, sabe? A gente você quer falar? Não, por favor. Não, pode concluir, depois eu vou fazer um comentário para fechar. É assim, se você pensar em uma religião única, eu acho isso muito, muito difícil no momento atual, e vou dizer mais, por um bom futuro próximo, eu acho muito difícil. Por quê? Entendi. Porque não é ruim ter religiões diferentes, é bom. Porque as pessoas estão em situações diferentes, têm vivências diferentes, e às vezes elas se adaptam melhor numa coisa e outra. Não é o problema da religião. A questão é religiosidade. A religiosidade tem que ser única. Eu estando no espiritismo, eu estando no evangelismo, eu estando no catolicismo, eu estando no islamismo, no budismo, a religiosidade é uma só. É a sua ligação com o espiritual, com o próximo, com Deus. A religiosidade é aquele mandamento lá da religião lá em cima, é aquilo serve para todas. Se você está fazendo aquilo, os acessórios da religião pode ser o gosto da pessoa. Eu gosto de ouvir uma missa, eu gosto de sentar lá no domingo, acho aquilo maravilhoso. O que é o problema? É bonito mesmo. Não, eu gosto de ir na casa espírita, ouvir uma palestra, participar de uma reunião mediúnica, falar com os espíritos. Maravilha, não tem problema. Até acho que com o tempo, essas coisas vão se aglutinando aos poucos, mas ainda vai levar muito. O que importa não é a religião, é a religiosidade, né? Porque isso é uma coisa só para todo mundo. É aquele mandamento da religião. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Pronto, é isso. Gente, alguém? Para fechar o assunto, pegando carona nisso que o Nicolete falou, que quando se fecha um bar, né, abre-se uma igreja. Então, aconteceu um fato muito interessante. Lá no nosso centro, no André Luiz, Angélica e Nicolete, tem a campanha da Alta de Souza, que é a campanha do quilo. Então, a gente mapeado toda a cidade, cada sábado a gente vai num bairro, né, em algumas ruas, aí tudo mapeado. Aí, em um determinado bairro, né, até ali bem próximo à minha casa, quando eu passei na rua assim, estávamos eu e Ruela, né, que a gente divide por dupla, ou às vezes 3 a 3, né, e era uma rua que tinha muitos comércios. Aí nisso eu passei na frente de um bar, eram 10h30 da manhã, mais ou menos, 10 horas, o bar estava lotado de homens tomando cerveja, percebi também aqueles caipirinha, né? Aí, na hora que eu passei, eu falei assim, ixi, ainda preconceituosa, né? Aí eu falei assim, ai, não dá nem para parar, né? Gente, quando eu passei no bar, assim, alguma coisa na me ouviu e falou, Grace, vai lá e pede. Uma casa reunida muitas pessoas, eu pedia mesmo, porque eu passei em salão de beleza, eu pedi uma loja que vendia tintas, eu pedi, por que no bar? Né? Aí, na hora, eu até parei assim, retroagi, entrei. Quando eu entrei no bar, só eu de mulher, né? O bar cheio de homem. Quando eu entrei, falei, bom dia, todo mundo parou, olhou para a minha cara. Foi uma coisa tão interessante, gente. Aí aqueles homens, todo mundo bebendo, aí eu com a sacola, né, do centro, com o crachá, eu falei, eu gostaria de falar com o proprietário do ambiente. Aí estava um homem lá, assim, sou eu. Aí eu falei, olha, bom dia, meu nome é Grace, nós fazemos uma campanha do quilo, me identifiquei, né, a Casa Espírita André Luiz, eu queria saber se eu poderia colaborar com o quilo de alimento, a gente deixa o saquinho aqui,
e na outra semana busca. Gente, para minha surpresa, ver o que aconteceu. Na hora, o dono do bar virou para mim e falou assim, virou para todos os homens que estavam, pode dar um saquinho para cada um aí que todo mundo vai ajudar. Gente, aí e todo mundo disse, não, vamos sim, semana que vem pode passar. Eu tive um que falou assim, não, semana que vem eu não vou poder vir, posso dar o dinheiro para a senhora comprar de uma vez? Gente, todos ficaram com sacolinha, né? E eu falei assim, você vê o quanto, para mim foi uma grande lição para a gente não julgar, né? Porque estavam ali, homens que estão bebendo, não importa, mas na hora que eu pedi, que eu falei o que, aqui eu fui ali, todos, sem exceção, e o dono do bar ainda pôs ordem, com certeza já eram clientes fiéis, né? Virou todo mundo vai dar assim, e todos, inclusive aquele que não iria poder voltar, né? Que já devia saber que teria um compromisso, me deu o dinheiro, acho que me deu R$20, 10 na hora, nem sei, não lembro. Eu fiquei tão agradecida, eu falei, meu Deus, nunca mais eu julguei assim, se eu tiver que passar perto de qualquer lugar, eu paro e peço. Se receber um sim, ótimo, se não, mas para mim isso foi uma grande lição para mim, de não julgar, né? Não julgar, tipo, não julgar o livro pela capa, né? E não julgar, eu fui totalmente preconceituosa, né? De pensar, ixi, aqui não vai dar, né? E espíritos que estavam lá me acompanhando, volta lá, né? E fui super bem recebido, respeitosamente, né? E todos colaboraram, né? Então é isso, gente, uma bela lição para a gente, né? Da gente não julgar nunca e sempre esperar o melhor, por que não, das pessoas, né? Que nos surpreendem as pessoas, né? Com a sua generosidade, com a sua bondade, né? Então, muito bom, gente. Nós estamos aqui no nosso tempo. Se alguém quiser colocar alguma coisa ainda, falta 1 minuto. Todo essa fala sobre civilização vai fazer conexão na nossa aula da semana que vem, do livro Checkmate nas Sombras, que fala exatamente sobre isso, sobre civilização, sobre o progresso do ser, né? Do objetivo que nós vamos seguir para chegar a merecer um planeta de regeneração. Estudou o material, não, isso estudei aí. A próxima aula está conectada, né, nesse assunto, porque aí nós vamos pegar o nosso livrinho, voltar para o livro, né, que tem que fazer esses preâmbulos, né, para poder para poder a gente compreender melhor. Gente, muito bom, muito obrigado. E vamos pedir alguém para fazer a prece final. Quem foi a pessoa que chegou por último? E vai baixar a cabeça, tadinha, a Vera. Quem der o sorriso... Verinha, foi você, meu bem, que chegou por último. Foi? De novo. Foi você, Vera? Foi, ela até falou assim, eu perdi o início da aula. Eu acredito que sim. Então é que você foi a contemplada. Então você vai ser contemplada para fazer a nossa prece. Deixa eu comentar uma coisa antes. Esse negócio que a Grace falou aqui, assim, então você vê, o bem vem de onde a gente menos espera, né? Que coisa interessante, né? Eu não entraria também num bar desse, ia ficar com medo, né? Não, medo não exatamente. Eu não tinha medo. 10h30 da manhã, ninguém iria me fazer mal algum ali, que é na beira da rua, assim. Mas é aquele preconceito, só homem, né? Bebendo, né? E respeitosamente todos, nenhum fez uma piadinha, nada. Na hora, todo mundo ali bonitinho, né? Colaborou com a campanha. Então, vamos agradecer a aula de hoje, agradecer aos bons espíritos que nos acompanharam, que nos intuíram, o Ruela e a Grace. Agradecer pelo nosso dia hoje, por todas as bênçãos que nós recebemos nesse dia. Como eu sempre falo, né? Agora está chegando a hora de nós deitarmos nossa cabeça no travesseiro e ver como foi nosso dia, analisar se foi mais positivo ou se foi mais negativo na nossa caminhada, para que amanhã nós possamos fazer melhor.
Obrigado por tudo, meu Deus. Nos dê uma boa noite de sono, um bom descanso. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a Bem, todos gente, vocês. boa semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Semana que vem estaremos aqui de novo. Está tudo certinho aí em Taubaté, Nicolete, Angélica. Boa noite, ótima semana a todos. Letícia, está tudo bem? Saudade de Taubaté. Já tem quase 2 semanas que nós estamos fora. É isso mesmo, e vai durar mais ainda. Deixa eu botar uma boa noite aqui. Boa noite a todos. Boa noite, fique com Deus. Não sei como é que vai Quero ser de minha tudo, fique em paz. Eu estou indo viajar também, sem prazo para voltar. É isso aí. Você vai viajar, Maurício? Eu vou visitar meu filho e ele não está bem de saúde. Por isso que você falou. Vai depender muito do como é que vai ser esse longo tratamento, então eu vou me ausentar algum tempo, mas estou levando equipamento. Se Deus quiser, eu vou ter um tempo para a gente... Isso, procure assistir às aulas. De onde estiver, dá uma paradinha. Se estiver no carro, liga, acessa o celular, né? Vier andando, igual não vê o Nicolete? Vem no ônibus, se vira de onde está aí. É exemplo para nós. Né? E vamos aproveitar para fazer uma prece para ele, né? Maurício, manda o nome do seu filho. Nós temos uma corrente de orações aqui para pessoas com problemas de saúde, a gente ora por eles. É isso aí. Fique com Deus, pessoal. Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Tchau, fera.